de Eric, Saga de São do Diogo, 1946-1909. Eric, de 9 anos. Eric, que via no estado de São do Diogo, quando teve um sonho estranho, viu um grande navio afundando em um oceano gelado. Ele não sabia que aquele sonho estaria ligado ao futuro. 1912. Eric viajou de navio com Diego, de 95 anos, para outro país em busca de materiais para o grande projeto dos 9 blocos. Durante a viagem, o navio bateu em uma rocha escondida e afundou. Diego morreu na tragédia, mas Eric conseguiu sobreviver. Depois disso, decidiu carregar o legado de Diego. 1940. Anos depois, Eric tentou continuar a história dos 9 blocos, mas percebeu que não conseguiria terminar a construção. Ele abandonou o projeto e viajou para o norte do estado. Eric viu o antigo prédio de 9 blocos ser vendido pelo governo. Mesmo assim, continuou lembrando da promessa que fez a Diego. 1946. Eric, em 6 anos. Eric voltou ao sul de São do Diogo e iniciou uma nova homenagem, uma enorme réplica de pedra do antigo legado de Diego. Quando faltavam apenas 65 metros para terminar a obra, entrou em conflito com Mike, de 19 anos. Durante a noite, Mike destruiu a réplica usando 92 pequenas bombas. Eric perdeu novamente seu grande projeto, mas sua vontade de preservar a história de Diego permaneceu. Resumo da vida de Eric. Eric começou como um jovem de 19 anos que teve um sonho misterioso. Sobreviveu ao naufrágio que tirou a vida de Diego e passou décadas tentando manter vivo o legado do amigo. Mesmo após perder suas construções, ele ficou marcado como uma das figuras mais importantes da primeira fase da história de São do Diogo. Aqui está a história completa do Léo na saga de São do Diogo, com a idade dele e os principais acontecimentos por ano. Resumo rápido. 1969. Léo, 20 anos. Léo era filho do governador Tiago. Ele teve um conflito com Mike depois de um acidente de carro. Mike destruiu o carro de Léo e ele procurou a polícia. 1996. Léo estava no hotel com Renato. Depois de um conflito, Renato destruiu documentos de empresas do Sul. E Léo começou a perder influência nos negócios. 1997. Léo, 38 anos, Léo continuou tentando recuperar sua força política e econômica. 1988, Léo, 19 anos, após a morte do governador Tiago, Léo assumiu como novo governador de São do Diogo. Em 1999, durante seu governo, projetos de investimento começaram a crescer. Empresas de tecnologia como a de Rafael começaram a participar de grandes projetos. 2000, Léo. O governo de Léo participou de projetos espaciais e desenvolvimento de um satélite de grande porte. 2001, Léo acompanhou o lançamento do satélite em outro país, pois São do Diogo ainda não tinha estrutura para realizar o lançamento. 2002, Léo continuou no governo, enquanto novos conflitos e mistérios envolvendo Mike, Fernando e outros personagens aconteciam. 2003, Léo começou a enfrentar desafios políticos e a pressão de antigos inimigos. 2004, ele deixou o cargo e foi morar em outro país. Renato enviou uma carta de despedida para ele. 2005 em diante, Léo ficou afastado dos grandes conflitos de São do Diogo, enquanto novos líderes surgiam. 2016, 2016, ele já fazia parte da história antiga do estado, enquanto Fernando, Bel e outros personagens estavam envolvidos nos novos acontecimentos. 2024, Léo, 65 anos, o legado do seu governo era lembrado nos museus e na história de São do Diogo. Resumo do personagem. Nome Léo. Nascimento, 1969, pela cronologia da história. Idade, em 1979, 20 anos. Idade quando virou governador em 1978, 39 anos. Principal papel, filho do governador Tiago, empresário e depois governador de São do Diogo. Maior legado, investimentos, projetos tecnológicos e participação na transformação do estado. Para Eric Alves Pinto. E ajustei a idade de 20 anos para 18 anos em 1969. Mantive a cronologia do personagem. Eric Alves Pinto, linha 1979. Eric Alves Pinto, 18 anos. Eric Alves Pinto era filho do governador Tiago. Ele teve um conflito com Mike depois de um acidente de carro. Mike destruiu o carro de Eric Alves Pinto e ele procurou a polícia. 1996. Eric Alves Pinto estava no hotel com Renato.
Depois de um conflito, Renato destruiu documentos de empresas do Sul e Eric Alves Pinto começou a perder influência nos negócios. 1977, Eric Alves Pinto continuou tentando recuperar sua força política e econômica. 1998, Eric Alves Pinto, após a morte do governador Tiago, Eric Alves Pinto assumiu como novo governador de São do Diogo. 1999, Eric Alves Pinto. Durante seu governo, projetos de investimento começaram a crescer. Empresas de tecnologia, como a de Rafael, começaram a participar de grandes projetos. 2000, Eric Alves Pinto. O governo de Eric Alves Pinto participou de projetos espaciais e do desenvolvimento de um satélite de grande porte. 2001, Eric Alves Pinto. Eric Alves Pinto acompanhou o lançamento do satélite em outro país, pois São do Diogo ainda não tinha estrutura para realizar o lançamento. 2002, Eric Alves Pinto continuou no governo enquanto novos conflitos e mistérios envolvendo Mike, Fernando e outros personagens aconteciam. 2003, Eric Alves Pinto começou a enfrentar desafios políticos e a pressão de antigos inimigos. 2004, Eric Alves Pinto, 43 anos, ele deixou o cargo e foi morar em outro país. Enviou uma carta de despedida para ele. 2005 em diante, Eric Alves Pinto ficou afastado dos grandes conflitos de São Diogo, enquanto novos líderes surgiam. 2016, ele já fazia parte da história antiga do estado, enquanto Fernando, Bel e outros personagens estavam envolvidos nos novos acontecimentos. 2024, Eric Alves Pinto. O legado do seu governo era lembrado nos museus e na história de São do Diogo. Resumo do personagem. Nome: Eric Alves Pinto. Nascimento: 1961. Idade: em 1979, 18 anos. Idade quando virou governador, em 37 anos. Principal papel: filho do governador Tiago, empresário e depois governador de São do Diogo. Maior legado: investimentos, projetos tecnológicos, desenvolvimento do satélite e transformação econômica do estado.